Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Vamos dar início a mais uma live. Essa live era para ter rolado ontem. Tivemos alguns imprevistos e estamos aqui hoje para entregar. Socorro, como fazer meu filho parar de gritar. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Muito prazer, meu nome é Gabi Panzarini. Eu sou mãe do Lucas, sou educadora parental e aqui nesse perfil, tanto do YouTube, no Papo de Mãe, quanto no Instagram, nós falamos sobre educação de filhos, sobre como nós podemos tornar os nossos filhos fortes, corajosos, colocando os limites quando necessário, certo? Que é preciso, é necessário. Nos colocando e nos impondo como autoridade de mães, né? Mães e pais na vida dessas crianças. Mas também sem gerar traumas, sem ir pro lado tanto da permissividade quanto do lado do autoritarismo, da violência. Então eu te convido aqui para ficar comigo nesse Papo de Mãe, hoje aqui tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, no nosso tema de socorro. Como é que eu faço pro meu filho parar de gritar, Gabi, eu não aguento mais. Então vamos lá, começando. O que é o grito, gente? O grito nada mais é do que uma forma da gente se comunicar, da gente se expressar. Assim como, se eu for falar alguma coisa bem baixinho, assim, eu vou comunicar de uma forma, vocês vão entender e interpretar de uma forma. Se eu comunicar gritando, né? Eu não vou gritar aqui, porque o Lucas tá na soneca. Mas se eu comunicar gritando algo, vocês vão interpretar de uma outra forma. Então, o grito nada mais é do que uma forma da gente se comunicar, né? E as crianças, elas começam desde muito bebezinha a se comunicar, né? Elas começam ali desde quando elas já estão na nossa barriga, ouvindo sons de fora, ouvindo os barulhos. E quando elas saem, elas começam a balbuciar, né? A ficar lá fazendo os barulhos com a boca. Elas começam a perceber que elas fazem sons, os tipos de som, quais são as nossas reações quando elas fazem esses sons. Então, nada mais é do que uma forma de se comunicar, tá? E por que a gente se comunica dessa forma? Muitas vezes porque existe uma necessidade. Então, quando a gente fala baixo, né, a gente tem uma necessidade que os outros não nos ouçam. Quando a gente fala alto, a gente tem uma necessidade que essas pessoas nos ouçam. Então, o grito é uma forma de se comunicar de uma maneira geral e que a gente vai usá-lo quando a gente precisa que o outro nos ouça com mais firmeza, certo? E aí nós gritamos. Só que esse grito, ele pode ser usado de uma maneira também violenta e de uma maneira autoritária. Não necessariamente quando eu grito, eu estou sendo violenta, tá? Então, por exemplo, quando você está em algum lugar e você solta um grito, você pode, no meio daquela comunicação, torná-la uma comunicação que não é violenta. Mas, no meio do grito, você pode sim impor aquele ar de autoridade. Tudo depende do quê? Da nossa verdadeira intenção em fazer aquele comunicado, em passar aquela mensagem, passar aquela comunicação, tá? Então, muita gente confunde o que é gritar e o que é falar com firmeza. Às vezes você pode falar com firmeza com a criança, ou você pode gritar de maneira violenta, né? Depende da sua intenção. Então, existe uma grande diferença quando a gente fala de falar firme, mas com gentileza, com respeito à criança, e quando a gente fala de gritar com violência, com imposição, com autoritarismo, com palavras ali que vão denotar esse grau de agressividade com a criança. Então, depende, né? E a gente pode sim falar firme sem ser violento. Falar firme sem gritar e querer ser autoritário com a criança. O que é ser autoritário? É impor a sua vontade, apenas porque você é o pai ou a mãe da criança, né? Então, muitas vezes, o grito, ele vem muito como uma impulsividade. Quando eu vejo, já saí. Quando eu vejo, já gritei. Quando eu vejo, já me arrependi, né? E quando eu vejo, já tô fazendo tudo de novo. Então, o grito, ele vem muito nesse lugar de impulsividade, de falta de controle que nós adultos temos da nossa falta
de inteligência emocional. E com as crianças, isso é natural, porque as crianças, elas não têm essa resiliência formada, não têm essa inteligência emocional, não têm esse controle das emoções. Muitas vezes elas só estão ali querendo comunicar algo. Então, por isso, elas gritam. E nós vemos muitas vezes esse grito como uma falta de educação, como uma falta de controle. Muitas vezes nós não temos controles adultos, mas nós queremos que as crianças tenham controle. Então, é uma balança meio sem medida, entende? Então, falar firme é diferente de gritar. E olhar para a criança como grito de uma maneira que ela tem de se comunicar mediante um cérebro imaturo, uma criança que está aprendendo a lidar com as emoções, uma criança que não tem controle emocional nenhum, é muita expectativa a gente achar que a criança não vai gritar, tá? Agora, nós adultos, sim, precisamos atuar na nossa maneira, na nossa melhor maneira de educar os nossos filhos. Sem gritar, sem autoritarismo, sem violência, sem chantagens. E isso sim é um exercício que nos demanda muita perseverança. Porque não é um exercício fácil. Porque nós fomos criados baseados nesse grito ostensivo, nessa chantagem, nessa violência. E isso vai ser um treino que nós vamos precisar exercer, tá? Todo comportamento, ele é aprendido. Se nós, adultos, não conseguimos fazer isso, tá? Não conseguimos desenvolver isso e estamos gritando o dia inteiro com os nossos filhos, obviamente, eles vão repetir isso na forma de se comunicar, tanto com você quanto com os outros. Então, normalmente, nossa, meu filho está gritando muito. Observe você. Você está gritando muito? Será que nas suas relações você grita e nem percebe? Por exemplo, eu falo muito alto. Eu tenho essa consciência. Vim de uma família que a gente fala alto, eu falo alto. E às vezes o meu esposo pontua. Nossa, você está falando muito alto. E aí ele se sente agredido, né? Por quê? Porque tem muito desse lugar, de como o outro também está te percebendo mais quente naquela situação. Então é importante a gente sempre perceber e ponderar, porque todo o comportamento dessa criança vai ser aprendido, tá? Então se você está gritando, com falta de controle emocional nas suas relações, não sabe falar as coisas, só gritar, né? Não consegue impor os limites, só gritar, porque não consegue lidar com aquelas emoções, né? E aí é tudo muito repentino, e aí vem, e aí o negócio surge, você não sabe de onde, não sabe controlar, né? Então, o que eu faço normalmente quando eu me percebo gritando muito? Eu me observo. Eu paro e olho. Calma, é que eu tô cansada. Não tem nada a ver com o meu filho. Eu estou cansada. E aí eu procuro o quê? Entrar num processo de regulação emocional. Buscar algo para que eu me sinta mais tranquila, mais regulada emocionalmente. Para que a minha forma de me comunicar com essa criança seja através da gentileza e da firmeza, e não do grito e do autoritarismo, né? E muitas vezes a gente não grita, mas a gente deixa passar. E acaba sendo o quê? Negligente. Negligente com os limites que a gente precisa colocar para os filhos. Negligente com as coisas que a gente precisa que eles aprendam, tá? Porque a infância, ela é um terreno fértil para o aprendizado dessa vida futura que esse adulto vai ter lá na frente. Então, se ela não treinar agora, não aprender agora durante a infância, dificilmente a gente vai querer um resultado diferente lá na frente. Ah, eu quero um adulto emocionalmente saudável, eu quero um adulto que sabe lidar com as emoções, eu quero um adulto que saiba discernir se aquela amizade é boa ou não, eu quero um adulto que saiba o seu verdadeiro valor e saiba colocar limite nas pessoas, eu quero um adulto que sabe escolher suas relações, suas amizades, seu emprego, identificar que ele tem uma boa autoestima, uma autoconfiança relevante, para que ele consiga se relacionar com ele, com os outros de forma agradável, que ele seja uma pessoa. Mas a infância, a gente não olha para ela, né? A gente não trata a infância com a devida importância que nós precisamos. Porque se todo comportamento ele é aprendido,
nós precisamos fazer com que essa criança aprenda e treine, exercite, tire dúvidas, erre, acerte, continue a todo tempo. Isso faz parte da caminhada da infância dela. E muitas vezes a gente negligencia porque estamos cansados, muitas vezes porque não queremos olhar para as nossas dores. A gente não quer olhar para essa raiva que tá lá escondida na nossa infância e continua gritando com o filho hoje. A gente não quer olhar para os nossos vazios emocionais. A gente não... Sim, dói. É difícil. É desconfortável. E normalmente o seu subconsciente vai sempre te boicotar nessas ações. Porque é uma forma de proteção, né? Então ele acaba querendo... arrumando 10 mil desculpas para que você não evolua nesse seu autoconhecimento. Não olhe para suas questões emocionais, porque é uma forma de proteger você. Olha, se deu certo, deu errado antes, sofremos, então evite para não sofrer. Então existe uma negação. Por mais que ela tente, ela não consegue, porque existe um processo de negação aí no meio do caminho. Então ela precisa negar que aquela dor existe, porque essa negação é uma autoproteção. Então muitas vezes a gente precisa olhar para isso, para começar a nos comportarmos de uma forma diferente, para começarmos a ser exemplo para os nossos filhos de algo aprendido que vai dar em algo muito melhor, muito mais saudável, muito mais próspero lá no futuro. E esse não é um começo fácil, nem de início, nem de caminhada, de processo, né? Mas ele é necessário, porque se nós queremos fazer algo diferente com os nossos filhos, a gente tem que começar por nós, né? Então não adianta ficar gritando, batendo, chantageando, e a criança ir lá no futuro querer que ela tenha algo construído dentro dela. Não vai funcionar. Então todo comportamento ele é aprendido, os bons e os ruins. Então se observe, você tá gritando muito, tá cansada? Olhe, se regule, se acalme, né? Busque aí um momento de regulação emocional para que você possa se comunicar melhor com esse filho. Arrumar maneiras de passar a sua mensagem firme, gentil, com limites, mas sem ultrapassar o limite do outro, que no caso é o seu filho. Porque ele também tem o limite dele. Ele também tem as questões dele, né? E nós precisamos respeitar todas elas. O que eu faço depois de tudo isso, né? Depois que eu me acalmo, eu consigo colocar melhor as palavras para conversar com meu filho. Colocar melhor as palavras até mesmo na relação com meu esposo, na relação com a minha mãe, na relação com uma irmã, na relação com o irmão, com um amigo, com um colega de trabalho. A gente consegue usar as palavras melhores, escolher melhor as palavras. Pensar, poxa, se eu falar assim, acho que não vai pegar legal, ele pode interpretar dessa forma, entender uma outra coisa que não tem nada a ver. E aí eu vou acabar chegando a lugar nenhum, né? Então, normalmente, quando a gente faz esse exercício de voltar para o nosso eixo, isso facilita muito para que a nossa mensagem, a nossa comunicação seja melhor absorvida também pelo outro lado, né? E normalmente a gente fala, né? O maior benefício de a gente saber construir essa narrativa com os nossos filhos e não gritar, né? É sermos exemplos de regulação emocional, de forma de se comunicar, que nós não precisamos ser ríspido com os outros e destratar os outros e desrespeitar os outros para comunicar aquilo que nós precisamos, para falar não, né? Para colocar cada um no seu lugar. A gente não precisa tratar mal o outro, a gente não precisa se impor de maneira ofensiva. Então o maior benefício é nós como pais sermos exemplos desse tipo de comunicação para os nossos filhos. E é isso que nós queremos. Continuar gritando vai fazer com que você continue sentindo o que você está sentindo. Angústia, que você é uma péssima mãe, que você não tem paciência, que você não nasceu para isso, ou que o seu filho
é distraído, é problemático, não te ouve porque não quer, né? E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma que a gente se comunica. E a partir daí a gente consegue desenvolver melhor os vínculos de afeto com os nossos filhos. Porque a comunicação também é uma parte essencial e extremamente importante nas nossas relações. Então, se você continua gritando, continua ferindo. Se você olha para a forma de se comunicar, você começa a ir aos poucos limpando esse machucado, cuidando, olhando para ele, vendo o que ele necessita, passando uma pomadinha, trocando um curativo a cada dia. E tudo isso vai ficando cada vez melhor, mais limpo, mais sarado, mais curado. Então, continuar ali gritando só vai te levar cada vez mais pro buraco mais fundo, né? E as relações com os filhos vão se desgastando cada vez mais. Imagina você viver numa relação onde o outro só grita, não te ouve, não fala, não deixa você falar, só grita, só impõe a vontade dela e é do jeito dela, porque se não for assim, eu não quero mais, né? Então nós precisamos parar de gritar, justamente para começar a dar um passo além, um passo diferente, um passo a mais nessa construção de vínculo com os nossos filhos, tá? Melhor maneira de reagir quando o nosso filho grita com a gente é se aproximando e falando: filho, não precisa gritar, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Você quer minha atenção? Você está gritando porque você quer minha atenção e você quer comunicar algo importante? Então pode falar que eu estou te ouvindo. E falar normalmente, com gentileza, com clareza, com objetividade. Naturalmente a criança vai parar de gritar. Primeiro porque vai ouvir uma ressonância afetiva, né? Ele vai perceber a forma como você está conduzindo a conversa. Agora, se você responde gritando, ele vai continuar gritando, porque é a ressonância. Ele vai ressoar a forma como você está se comportando também, né? E isso é uma via de mão dupla. Por isso que nós precisamos prestar atenção na forma como a gente se comunica, né? Então, chegue perto. Estou te ouvindo. Pode falar. Por que você está gritando? Mamãe está aqui. Mamãe chegou. Pronto. Pode falar o que você precisa, né? Nós não gritamos, filho. Não precisamos gritar sem necessidade. A mamãe está perto de você. Não precisa disso, né? E a criança normalmente vai começar a falar baixo da mesma forma que você está falando baixo com ela. Porque vai ser algo automático, né? Ela faz isso sem perceber, né? Então essa é a melhor forma de agir, é a maneira mais infalível de fazer os filhos pararem de gritar. E é exercer esse poder de auto-observação, né? Vou deixar aqui 3 dicas, né? Para vocês começarem nesse processo de observar por que vocês estão gritando, por que esse é um comportamento que também foi aprendido por vocês quando eram crianças, né? Nós também trouxemos isso dos nossos pais. Então, normalmente as pessoas que são muito reativas, que gritam muito, elas tiveram também essa criação, né? Elas vieram também de uma criação em que presenciaram às vezes muitas brigas, muitos gritos em casa. Então, isso faz com que elas aprendam a se comunicar também dessa forma. E é preciso que a gente mude a forma de se comunicar do nosso ambiente, do ambiente onde elas estão expostas, para que isso vá se transformando. E elas vão percebendo que, opa, talvez essa não seja a melhor forma de se comunicar, tá? Porque eles vão aprender um comportamento diferente. Então, o primeiro passo, né, eu não costumo dizer dica, né? Mas a primeira coisa importante que eu quero trazer aqui pra vocês é a autoobservação. A gente precisa aprender a sair do automático, a ligar as nossas sirenes, né? E as nossas sirenes vão detectando as coisas que precisam ser detectadas. Nosso grito, a nossa falta de paciência, nossa falta de vontade, às vezes, de brincar com os filhos, a nossa falta de disponibilidade emocional. Então a gente precisa observar esse ambiente onde essa criança está sendo exposta. Autoobservação. Onde eu também estou exposto.
as músicas que eu tô ouvindo, os livros que eu estou lendo. Quanto tempo eu dedico, de fato, a aprender sobre educação de filhos, para que eu me aprofunde, seja uma melhor mãe, um melhor pai. Né? Não adianta que eu falei, eu quero fazer diferente, mas continua do mesmo jeito. Qual o último livro que você leu? Qual o último documentário que você ouviu? Se perguntar o nome da novela das 6, das 9, não sei nem mais qual o horário das novelas, mas se perguntar o horário das novelas e o nome, sabe tudo, né? E as fofocas lá dos famosos, sabe tudo. Quantos filhos de fulana, quanto tempo, não sei o que, a roupa, o prêmio, enfim. Nós precisamos dedicar àquilo que realmente vai nos dar frutos e aquilo que realmente importa e nutre a nossa alma. Né? Então nós precisamos fazer uma autoobservação de nós, como nós estamos gerando isso para os nossos filhos. A segunda é regulação emocional. Buscar estratégias e formas de promover essa autorregulação emocional. Quando nós estamos muito no reativo, né, no grito, nós também estamos muito no inconsciente. Nós não temos consciência do que está acontecendo com a gente, com as nossas emoções, com os nossos processos de aprendizado. A gente não tem ideia de tudo que tem por debaixo desse tapete. Então, o quanto é importante a gente aprender a se regular emocionalmente. Como que a gente vai acolher um filho na hora de uma birra, ajudar o filho a lidar com uma frustração, se nós não conseguimos lidar com as nossas frustrações? Não temos meios de buscar essa regulação emocional. Então, é importante que isso exista, seja por meio de uma atividade física, seja por meio de uma conversa com uma amiga, seja por meio de uma meditação, seja por meio de uma prática de yoga, seja por meio de uma leitura de um livro, seja por meio de apenas o silêncio e a respiração, eu não sei qual vai ser o seu caminho, mas busque o que faz sentido para você, né? Para que você encontre essa regulação emocional e vá cada vez mais buscando esses níveis de consciência das suas dores, das suas feridas, do porquê você grita, porquê que sua mãe gritava, o que aconteceu com você na infância, e buscando entender todas essas coisas, porque só assim nós vamos conseguir sair dessa forma reativa de gritar toda hora e receber grito toda hora dos nossos filhos, tá? E a terceira, praticar a comunicação não violenta, prestar atenção na forma como nós nos comunicamos. Não quero gritar, não quero que meu filho grite, tá? Mas o que você está fazendo para que isso não aconteça mais? Quais são os passos que você vai tomar a partir de hoje? O que você vai fazer dia após dia para auto-observar, praticar essa comunicação não violenta com seus filhos, nas suas relações com seu esposo, com a sua esposa? O que você vai fazer? Ficar só falando que não quer mais? Tá bom, tudo bem, é fácil, todo mundo consegue. Mas e fazer diferente daqui pra frente? O que será? Então é importante a gente se auto-observar, buscar uma regulação emocional que faça sentido na nossa vida e na nossa rotina e praticar a comunicação não violenta, para que a gente possa, através da boa comunicação, ensinar, guiar, orientar aquilo que é necessário para os nossos filhos. Senão, pouca coisa vai conseguir evoluir, pouca coisa vai conseguir ser feito de diferente, porque precisa partir de nós. É difícil, não é melzinho na chupeta, é um exercício constante de análise, de reflexão, de lágrimas, choro, suor, né? Mas é necessário para que a gente possa chegar num lugar diferente, tá bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a live foi mais curta, mas eu tenho certeza que foi muito válida para todas nós, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.